Olá, Francisco, a falar-vos da Ilha. Um dos melhores filmes do ano que está a acabar foi, a meu ver, Transformers: O Início. E, para além de um filme excelente, um bom filme de animação e um bom filme com uma boa história, boa moral, é também um filme que tem personagens extremamente complexos, alimentado por 40 anos de franchise Transformers, e que levantou vários debates bastante acesos sobre moralidade e sobre justiça. O YouTube está cheio de debates sobre isso, e sobre nas redes sociais vemos várias pessoas a falar sobre quem tinha razão no final do filme, se Megatron ou Optimus. São dos personagens icónicos do franchise. Isto fez-me pensar no modo como isso também se pode aplicar ao nosso entendimento da realidade sociológica que temos hoje em dia e o assassinato do CEO de uma empresa de seguros nos Estados Unidos. O que quer dizer com isto? Na semana passada, há uns dias atrás, foi assassinado o CEO de uma seguradora de saúde nos Estados Unidos, uma grande empresa de bilhões de dólares, e um antigo cliente da mesma assassinou o CEO então em Nova Iorque. Ora, é interessante ver que nas redes sociais há um enorme apoio a esta ação, gritos de façam isto mais vezes, de matem mais CEOs, matem mais ricos. Porque é que eu falei nos Transformers no início? Porque, fazendo um bocadinho de spoiler, como se costuma dizer, em relação à história do filme, o que se passa é que esta sociedade que vive para uma campanha quase suicida de mineração de um material raro que existe só no planeta deles, e eles acreditam que estão a fazê-lo para o bem do seu povo, e que o líder deles tem sido justo e que esse sofrimento faz sentido no contexto do que se está a passar. Mais ou menos no meio do filme, os protagonistas, entre eles lá está o D16 e o Orion Pax, que mais tarde se tornariam então no vilão e no herói icónicos do franchise, descobrem então que o seu líder os tinha enganado e que estava a usar o seu trabalho, os seus sacrifícios para manter a sua posição e basicamente para também pagar a paz aos inimigos do seu povo. Isto leva o D16 num caminho, numa espiral descendente de loucura, em que ele fica cada vez mais raivoso com toda a injustiça que viu na sua vida, agora que percebe que é injustiça, e no final ele acaba por de facto assassinar o líder Sentinel Prime, apesar do Warren Pax ter pedido toda a história para não o fazer, porque começar um novo regime com o assassinato do líder do regime anterior apenas iria criar uma sociedade banhada em sangue. A verdade é que há muita gente que apoia o Megatron, os 16, que se tornam o Megatron, como eu disse. Há muita gente a falar de que ele tem razão, que temos que acabar com a tirania, e isso também entra um bocado no contexto da chamada esquerda moderna. Eu já falei no vídeo passado porque definir as coisas simplesmente como esquerda e direita é inútil, mas para o contexto da conversa existe toda esta ideia de que a sociedade em que nós vivemos é extremamente injusta e que o modo mais prático de mudar as coisas seria pela violência. Isto faz parte da própria filosofia inerente aos chamados movimentos socialistas, movimentos de esquerda, chamada esquerda. São os movimentos anarcas convertidos para o centro e para a esquerda, mas isso complica um bocado mais a conversa. Estes movimentos são em si militantes e implicam que tem que haver sempre um inimigo que tenha que ser combatido, senão a sua militância desaparece e deixam de ser válidos. E são movimentos que são muito imiscuídos nas sociedades modernas, mesmo quando as pessoas não se identificam necessariamente com esquerda ou anarquismos, sentem uma afinidade por estes movimentos, por causa da história que eles têm no século XX e agora no século XXI. Ou seja, há esta tendência para essa procura do inimigo.
Não obstante, a verdade é que as sociedades que nós vivemos são naturalmente extremamente injustas. Temos pessoas que têm acesso a quantidades inimagináveis de riqueza, que praticamente têm tudo garantido na vida para si e para os seus descendentes, e enquanto que a maioria, as massas da sociedade, têm que fazer grandes escolhas muito complexas sobre como gerir a sua vida. Eu próprio sinto isso, e a certeza que quem está a ver este vídeo também sente esses problemas. De esta semana comemos só pão e água para eu poder levar o carro para o trabalho, ou se calhar vou a correr para o trabalho, levanto-me 2 horas mais cedo e vou andar para o trabalho, e a gente come se calhar um bocadinho de frango dia sim dia não. Estou a exagerar um bocadinho, talvez não para algumas pessoas, mas a verdade é que ou vivemos uma sociedade profundamente consumista e que nos pede para nos agarrarmos a certos objetos, a certos estilos de vida, e quando muitos de nós sentem uma imensa dificuldade em conseguir suprir até as suas necessidades mais básicas, em que o aluguer de uma casa é quase o salário de uma pessoa que tem um salário mínimo, é quase um salário mínimo, até já ultrapassa um salário mínimo. Isso, e ter que investir nisso basicamente impede que a pessoa consiga poupar para comprar, e vai ser um arrendatário eterno, e obriga a pessoa a ter que cortar na comida, ou na higiene, ou no transporte para o trabalho, ou o que é que seja. A vida torna-se desesperante, assustadora. Procuramos os responsáveis por isto, por este sofrimento que estamos a ter todos os dias. Então nós olhamos para os indivíduos mais ricos, mais poderosos, que muitas vezes têm a opção de criar políticas que melhorem isto, mas não o fazem, ou porque são impedidos por outros, ou porque eles próprios não têm interesse em fazê-lo, e torna-se muito fácil agarrarmos à ideia militante desses movimentos que eu falei. Torna-se muito fácil querer que alguma coisa aconteça a essas pessoas e que esta injustiça tenha alguma paga. Porque a injustiça paga de alguma maneira. Isto leva-nos ao Megatron. Isto leva-nos ao porquê tanta gente nas redes sociais está a apoiar o Megatron. Temos uma diferença entre ricos e pobres cada vez maior nas nossas sociedades. E uma existência cada vez mais desesperante para pessoas que, num certo ponto, tiveram a promessa de quase tudo. Vamos ter uma vida, vamos ter todos classe média, vamos ter todos, não podemos não ser ricos, mas vamos ter pelo menos o mínimo. E o mínimo está em questão para muita gente. Pessoas têm que ter 2 trabalhos para conseguir simplesmente sobreviver. Ou seja, num mundo em que somos bombardeados por promessas, por ideias, por publicidade que nos incentivam a querer viver, somos puxados simplesmente para a mera sobrevivência. E nós queremos que alguma coisa má aconteça a quem nos tirou aquilo que achávamos que merecíamos. E isto leva as pessoas a querer apoiar esse vilão do filme de animação e deixar que ele tem razão. Quando, de facto, no contexto da história, como estamos a falar dos líderes, se começamos a matar os líderes, quando é que vamos parar? Isto leva-me ao terror da França no pós-revolução, quando o povo desesperado veio à rua para derrubar a monarquia, começaram os assassinatos e só pararam quando os responsáveis por organizar os assassinatos foram eles próprios mortos. E da libertação, da catarse de séculos de sofrimento, que era a morte de todos os nobres, de todos os ricos, para o terror de matar todos que estivessem contra o Estado, foi simplesmente um passo. Não obstante, quando sofremos tanto todos os dias e vemos esta gente a rir-se do nosso sofrimento, o que é que devemos pensar? Será que o 16 tinha razão? E transformar-se em Megatron valeu a pena? Será que assassinar CEOs em metros, em estações de metro, é o futuro da revolta política? O que é que acham? Façam aí comentários, digam qualquer coisa. Eu acho que isto é um tema muito interessante. Vemos mais tarde.